Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. Partimos de um pressuposto na elaboração desse projeto, desses programas. Sem ciência, não há qualidade de vida. E se existe a verdade, é um problema colocado pela ciência, pelo conhecimento. O senso comum, diferentemente, enquanto conhecimento, ele tem por características ser espontâneo, vulgar, ametódico, assistemático, ou seja, ele tem um ponto aqui, tem um ponto acolá, sem ligações, sem consequências, sem uma relação ou naturalística ou racionalista, em que os conceitos de causas e efeitos se tornam prescindíveis, em última instância. Ele também é acrítico, ele é empírico e, substancialmente, intuitivo. Nós, ao revés de tudo isso, trazemos aquilo que de melhor o sistema intelectual, o sistema acadêmico, o racionalismo, a pesquisa, o método científico produz. Trazemos homens e mulheres de ciência, ciências particulares, ciências que foram se diferenciando dentro de um processo crítico, dentro de um campo delimitado de pesquisas. As ciências são particulares, na medida em que cada uma cuida de setores distintos. Falar da medicina não é falar da odontologia, falar da odontologia não é falar do direito, e assim mesmo, dentro dessas áreas, hoje já temos as sub-áreas. A ciência tem, entre tantas características, a objetividade, a comprovação, a precisão, dispõe de uma linguagem rigorosa, onde os conceitos definem os objetos e são definidos por estes. E não simplesmente algo que são colocados como definitivos. A fundamental diferença é que as verdades na ciência são sempre provisórias. Dentro disso, estamos trazendo hoje um gigante da ciência, um gigante dos estudos. Nós estamos trazendo o professor duplamente doutor, duplamente mestre, com 3 graduações, fora os cursos de extensão, fora os cursos de especialização. Aliás, um currículo vitae que, se me permite, ficaríamos horas lendo. É o professor doutor Francisco Alves Crangerana Neto. Este homem, ele é graduado em ciências policiais. Dentro desse conceito, ele terminou a sua carreira como coronel full da Polícia Militar, sendo hoje um oficial da reserva. Ele é bacharel em Direito e bacharel em Letras pela USP, Universidade de São Paulo. É mestre em Administração pelo INSPER. Ele é mestre e doutor em Ciências Policiais, como já disse sobre, e mestre e doutor em Direito. Ou seja, e o tema hoje, a sua tese de doutoramento junto à USP, dentro da sub-área Processo Penal, traz como tema Política Criminal e Processo Penal, relações com a justiça restaurativa em estudos comparados com os sistemas de Portugal, Canadá, Chile e Argentina, e trazendo ainda para a realidade brasileira. Dentro disso, uma vasta pesquisa, inclusive com viagens internacionais, para entrevistas, na busca de materiais, para definir conceitos como política criminal, processo penal, direito penal,
a conjunção de penal e processo penal na formação de um sistema penal se comunicando com política criminal como um conjunto de práticas voltadas à segurança, o conceito de segurança pública passando pela preventiva, passando pela judiciária, e trazendo, além de tudo isso, a justiça reparatória, trazendo, além de tudo isso, a justiça restaurativa. Então, professor doutor Francisco Alves Cangerana Neto, uma honra para esse programa, um homem que é um luminar, este homem que um brilhantismo absurdo, uma inteligência pura, um pesquisador nato. Então, um prazer. Então, para as suas explanações, seja muito bem-vindo. Saudações a todos, muito obrigado, Dr. Wagner, nosso companheiro, nosso coordenador. Estou muito honrado de poder estar aqui e falar sobre a minha tese. São poucas oportunidades que a gente acaba falando de pesquisa, de ciência, né? Com essa profundidade, com essa facilidade. Esse tema, ele nasceu de prospecções, basicamente com o direito português, começou com o direito português, e começou, na verdade, num evento com o professor Manuel Valente, que veio ao Brasil. Falamos sobre isso informalmente, num cafezinho, e a partir dali eu comecei a me deter sobre o assunto. Posteriormente, a gente queria falar sobre como o mundo está tratando esses sistemas em que envolvem política criminal e mediação penal, processo penal, né? Queríamos ter um limite para isso. O doutorado ele tem um limite temporal, né? Não é uma pesquisa permanente, muito embora a gente continue pesquisando o tema, e os trabalhos, na verdade, sempre vão avançando, né? As ideias sempre vão evoluindo, né? Mas temos um limite temporal. Então, a forma que a gente achou de método de pesquisa foi localizar um país alvo, um país semente para pesquisar, e a partir dele, localizando nele fontes de outro direito de outro país, indo buscar junto ao outro país, né? Então, aí começou em Portugal. Chile é um país muito citado, um país com um processo penal moderno, e não tem como falar do Canadá quando se fala em justiça restaurativa. Todo mundo cita o Canadá, né? Uma forte contribuição, até pela cultura deles lá. No Chile, me foi indicado pesquisar na Argentina, né? Aqui nós estamos diminuindo um pouco a mediação, temos a restauração, a justiça restaurativa teve um pico de utilização, depois reduziu. Vai ver na Argentina, né? E aí fomos também na Argentina, fomos muito bem recebidos e conseguimos alguns interlocutores importantes lá, notadamente um magistrado de segunda instância da cidade de Córdoba, do estado de Córdoba, né? Que é um estado muito peculiar, a gente vai falar sobre isso. E só para a nossa degustação do tema, esse tema meu ele tem a ver com uma metáfora, que é quando você vai olhar um quadro, você olha para ele à distância, você vê um todo harmônico, né, com as figuras lá, você tem uma impressão sobre aquele quadro, né? Puxa, bacana, vou olhar a Guernica à distância, vou olhar o quadro da Independência a uma certa distância, eu vou estar vendo lá um conjunto harmônico. Quando eu me aproximo desse quadro, eu passo a ver figuras individuais lá dentro, né? Passo a ver lá uma explosão, passo a ver lá um cavalo, um personagem dentro do quadro que tem toda a sua particularidade. E essa metáfora ilustra o que a gente enxerga como política criminal e processo penal. A política criminal é um quadro harmônico dentro de uma harmonia social, sempre em construção, sempre em desenvolvimento, e o processo penal é uma figura lá dentro. Uma figura grande, uma figura central, uma figura que à primeira vista se confunde até com o quadro, porém é apenas uma figura do quadro, em que você vai olhá-lo, né? Mas se você se afastar, você vê a política criminal. Então a gente se afastou do processo penal para chegar à política criminal. E aí começamos a redigir o trabalho, né? Ainda sobre a metodologia, uma metodologia que a gente usa muito para pesquisa quantitativa, eventualmente qualitativa também, e aqui foi qualitativa, pesquisa jurídica, que é olhar uma amostra
de um indivíduo que você quer pesquisar e, a partir dessa amostra, você localiza nela as demais personagens similares. Então, chamam snowball sampling, mais ou menos é uma bola de neve, ela começa pequena, ela é uma amostra, você vai rolando ela vai crescendo, porque vão surgindo novas figuras, e o seu trabalho cresce dessa forma em que você localiza, a partir de uma semente, outras similares. Figuras que muitas vezes estariam ocultas, como Vossa Excelência deixa isso muito claro. Sem Que dúvida. essa é a majestade também dessa pesquisa. Sem Ela dúvida. passa a revelar vetores e fatores que muitas vezes não aparecem. Sem dúvida. O grande exemplo foi a Argentina. A gente não ia na Argentina, não ia pesquisar a Argentina, e foi muito rica a pesquisa lá. Córdoba, principalmente, né? Lá tem uma mediação para qualquer tipo de crime, é possível fazer acordo com o Ministério Público. E até hoje ainda recebo julgados da Argentina para a gente analisar e continuar esses estudos. Foi muito interessante. Uma outra observação que eu faço, e tem a ver com a pesquisa, está na nossa introdução, é uma visão do direito faccionada. Enfim, de um lado eu quero punição para todo mundo, eu quero um Estado policial, eu quero disciplina, eu quero cadeia, eu quero, enfim, pena de morte, violência, chibatada, não sei o que lá. De outro, eu quero um garantismo, um individualismo egoísta, como se fala, né? Aquela filosofia de que é proibido proibir, eu posso fazer tudo, aquele garantismo exacerbado, o desencarceramento total, até a ausência do direito penal, enfim, uma análise para um outro lado. São dois extremos. E hoje, na sociedade moderna, com o algoritmo, você se engaja no extremo muito facilmente. É um discurso emotivo que é empurrado para você muito facilmente. E o que a gente viu na pesquisa, vamos discorrer hoje sobre isso, é que, na verdade, a ciência está fora desses extremos, mas ela está tratando efeitos colaterais de ideias de um lado ou de outro. Por exemplo, eu não me preocupo com a vítima de um roubo, me preocupo com o acusado, se ele vai ter direito, se ele vai ter audiência, se ele vai ter audiência de custódia, não sei o que lá. Na verdade, a tendência moderna hoje é reconhecer o papel da vítima. A vítima voltou para o cerne do debate, né? Aquilo que era o processo penal como afirmação de um Estado, de um poder estatal, o crime de ação penal pública, a preocupação do Estado contra o indivíduo criminoso, a vítima como uma figura de fonte de prova apenas, né? Já não está mais tanto assim. Ela está voltando para o cerne da questão, notadamente para certos crimes, onde ela figura como um polo de uma mediação, de um acordo, numa justiça restaurativa ou até numa mediação penal, numa conciliação civil, em que ela pode figurar como protagonista, como parte. Então, isso surgiu, né? O papel da vítima voltou. E não é mais somente o Estado contra o indivíduo. Uma outra questão é a despenalização, a diversificação, que ela muito claramente vem com a ideia de que os crimes são diferentes. Tem vários tipos de crime, né? Um furto de um chocolate é uma coisa, um furto de um vestido é uma coisa, né? Um furto com explosivo num banco, num caixa-forte, usando fuzil, usando uma série de artefatos, é diferente. Um roubo é diferente de um latrocínio. Um homicídio sob forte emoção é diferente de um homicídio premeditado. Enfim, essa diferença de crimes está trazendo também diferenças de tratamento dentro de uma política criminal. No Chile, por exemplo, um homicídio culposo você pode tratar com acordo reparatório. A pessoa não queria cometer aquilo, ela cometeu um homicídio. Homicídio é um crime grave, mas o homicídio culposo é diferente de um homicídio premeditado. A solução se avizinha de forma diferente. Então, essa outra questão
dessa gradação dos crimes, né? Punir, mas punir qual crime? Encarcerar, mas encarcerar por qual crime? Né? Um desacato é um crime menor, né? Já uma violência, uma prática de violência contra um policial, contra um indivíduo que representa o Estado, é muito diferente, né? Então, são situações que têm que ser vistas, estão sendo vistas pela moderna ciência, pela moderna política criminal, né? Estão reverberando em leis. Então, a mesma norma do pacote criminal brasileiro, em particular, que traz lá um juiz de garantias, ela aumenta a pena base brasileira para 40 anos. Ela traz outras figuras que incrementam a punição para alguns crimes e reduzem para outro. Um acordo de não persecução penal para um crime não violento, para um estelionato, né? E o incremento da sanção penal e, evidentemente, da punição para outros crimes. Não, perfeito. Eu vejo que o seu trabalho ele parte de alguns pressupostos. Até usa também essa intelectual Mireille Delmas-Marty, impressionante a colocação, quando ela fala da justiça restaurativa versus esse modelo acusatório penal tradicional. Então, nosso sistema penal, na colocação de Vossa Excelência, e particularmente adiro integralmente, ele é estático. E o que apresentaria de dinamismo, que talvez não seja muito bem explorado, aquilo que se concentra dentro da esfera da política criminal. E a relação desta com a criminologia, na medida em que a criminologia vai estudar os fatos sociais, vai estudar a figura do delinquente, vai estudar a figura da delinquência, vai buscar fatores causais. Então, dentro disso, a política criminal ela busca identificar tudo aquilo que está ligado à eclosão dos fatores criminógenos e quais seriam as melhores políticas que deveriam ser desenvolvidas. Dentro disso, o que Vossa Excelência entendeu sobre a justiça restaurativa e reparatória dentro de um Estado como o Brasil, tão desproporcional, tão desfigurado, tão fragmentado, em que há uma realidade no Norte, uma realidade no Sul? Como seria possível a aplicação dessa justiça, esse sistema penal lato sensu que já por si só é crítico? A justiça restaurativa, ela é muito complexa, ela envolve uma série de necessidades prévias, por exemplo, uma pessoa habilitada para tratar, são temas sensíveis, uma vítima frente a um ofensor, né? Pode ter a revitimização. Diferente... Batista fala disso. Sim, com certeza, com certeza. No Canadá, ela veio com a cultura canadense, é diferente aqui no Brasil. Embora acreditamos que os indígenas aqui tivessem algum tipo de justiça grupal, né? Em que o grupo discutia qual o destino do criminoso, né? Hoje o Brasil ele é muito vinculado ao sistema inquisitório europeu, da Europa continental. Sim. Na nossa cabeça, o Estado vai lá e pune o agressor. A gente espera que o Estado faça justiça, a gente submete ao Estado, a gente aceita a autoridade do Estado, como só vai acontecer aqui, a nossa cultura, a gente sente dessa forma. Quando a gente fala que vai ter um círculo restaurativo, em que as pessoas vão ter, dentro de um círculo, o simbolismo de um círculo é que todos têm a mesma estatura lá dentro. Então não tem um juiz, não tem um acusador, você tem pessoas de mesma estatura discutindo sobre um fato, uma imperfeição de um relacionamento que gerou um dano a uma série de pessoas ali dentro, notadamente maior dano à vítima, mas dano a todos que estão lá, inclusive os danos que o causador da crise, que também está nesse círculo, tenha sofrido e que pode ter até um determinismo para o comportamento dele, também vai ser falado lá dentro. Não é algo simples de fazer. Eu participei de um círculo restaurativo em Barueri. É muito forte a relação, cria forte empatia entre os participantes, porém não é tão simples de fazer. E a tendência da pesquisa, pesquisamos Chile, Argentina, Canadá e Portugal, além do Brasil, é que a mediação em massa não utilize da justiça restaurativa. É uma tendência, até pela complexidade do tema, a necessidade de ter formação de pessoas para isso. A tendência nossa
é uma transação penal mais burocrática, Ministério Público de um lado, advogado do acusado do outro, de uma forma mais prática, assim como acordo de não persecução penal. Sem juízes leigos? Evidentemente, é possível, sim, essa mediação, mas com profissionais do direito Ou envolvidos. seja, não é aberto como é o sistema hoje, que qualquer um pode perfeito. participar de uma transação, aliás, de uma composição. É possível o mediador sem ser bacharel, a gente está chegando também à mediação civil, né? Mas a tendência do processo penal é o Estado ser figura-chave aí nessa mediação, é participar. Não abrir mão dessa prerrogativa. O acordo de não persecução penal, a transação penal, o grande protagonismo deles é com o Ministério Público. Não é só aqui, né? No Chile, por exemplo, você tem um acordo reparatório que é vítima e ofensor, né? Com lá um mediador leigo, enfim, isso reduziu, né? Já a suspensão do processo, que é Ministério Público e ofensor, isso aumentou, né? Então, os crimes menores, como eu falei, tendência para crime menor em todos esses países, aumentou-se essa figura da mediação Estado ofensor, né? O Estado num polo, através do Ministério Público e ofensor do outro. E todos também têm a figura do acordo vítima-ofensor, mas em todos esse acordo vítima-ofensor, ele tem um percentual menor, uma tendência menor de ocorrer, até pela complexidade disso. No direito penal, evidentemente. E no Brasil, nós temos a Lei 9.099, talvez o que mais se aproxima dos modelos pesquisados por Vossa Excelência. Na 9.099, temos a composição civil, temos a transação penal, temos o sursi processual, lá no artigo 89, em que se suspende o processo. Ou seja, parte-se de pressupostos e diferentes de outros modelos, até estudados por vós. Isso é profícuo, isso deve ser aprofundado. O que o Brasil está à frente ou está atrás em relação a essa justiça reparativa, em relação a essa justiça restaurativa? O que estamos devendo? O que está faltando? Pois é, o Brasil ele é muito peculiar também, né? Ele tem um processo penal que nos anos 40 era muito diferente. Ele trouxe algumas figuras aí, ele já era acusatório, né, na figura do processo em si, e tinha um inquérito policial como a instrução. E a nossa transação penal, a nossa conciliação civil, ele bateu aqui como uma onda que bateu em todos os países da América Latina. Nós seguimos essa tendência da América Latina com as nossas peculiaridades, né? Nós ainda temos muita preocupação com os crimes graves, que tem o processo penal com todas as suas figuras. Estamos aceitando, estamos entrando nessa tendência mundial de figuras de mediação para os crimes médios, crimes menores, né? Muito embora, e essa é a grande chave do nosso processo, hoje com a delação premiada, que é muito mais fonte de prova do que mediação, mas também é mediação, né? Ela acaba se aplicando para os crimes de organização criminosa, crimes graves, crimes gravíssimos, né? E através dela, você tem a solução mediada, a solução negociada. E isso muda a forma como os profissionais do direito penal, passam a encarar a sua atuação profissional. Há de se ter uma preparação própria para ter uma estratégia processual, né? Não dá mais para se olvidar de que há que se considerar um acordo, né? Não pode mais o advogado só fazer aquela defesa tradicional, ele sempre vai ter que pensar agora num acordo. E acordo é estratégia, porque o acordo você tem que prever qual vai ser o futuro se aquele acordo for celebrado, né? Então, esse perfil profissional, e as faculdades têm se preparado, se deparado com isso, está sofrendo essa mudança. No civil, com certeza, há muitos anos, né? Já se fala em negociação, detrimento do processo, já se fala em acordo, já se fala em conciliação. Mas no penal, agora sim, está surgindo. É uma tendência mundial, não é só no Brasil, e o profissional do direito passa a ter agora esse perfil
de negociador, de conciliador, de mediador que exige a nova legislação. Sendo o nosso processo penal retributivo, falam também em ser preventivo, mas ele é essencialmente retributivo, com foco na culpa, como o senhor deixa expresso no seu trabalho, aliás, brilhante trabalho. Sempre se objetiva a imposição de uma dor, de um sofrimento, de um castigo, até já numa visão cristã de que aquele que faz o mal recebe o mal. Então, se você for um bom menino, você terá, por excelência, o paraíso. Se você for um mau menino, você merece o pior, você merece o castigo, você vai para o inferno, o que talvez o nosso sistema prisional se aproxime bastante disso. Ou seja, o objetivo é o sofrimento pelo sofrimento. Quando vai para a restituição, quando vai para uma justiça restaurativa, Vossa Excelência aponta sempre o diálogo, sempre o diálogo. Mas é possível o diálogo entre aquele que sofreu uma violência, mesmo que leve? O exemplo do carro, em que a pessoa, ao depois, faz um acordo, ou de lavar o carro, ou de fazer a manutenção. Como isso, dentro da mentalidade brasileira, que é uma mentalidade, eu diria até violenta, até pela mídia, impressa por essa mídia, como ficaria? Como se resolveria isso? Pois é, veja a dificuldade de um ciclo restaurativo de um crime grave. Um estupro, um homicídio, uma lesão corporal grave, aquela pessoa sentar no círculo para conversar com a outra, né? Hoje não é possível no Brasil. Você tem aí as figuras do acordão de persecução penal, da transação penal, como sendo possíveis de ter o ciclo restaurativo, né? Para crimes menores, crimes não violentos, crimes médios até, né? A nossa cultura não é diferente, não é tão diferente da cultura chilena, da cultura argentina, né? No Chile, por exemplo, você vai ter esses acordos também para os crimes menores. E nos crimes maiores, onde eles têm algo similar a um guilty plea americano, a um acordo de confissão, e até 10, a punibilidade até 10 anos, perceba, né? O chileno aceita que a pessoa confesse o crime e faça um acordo de pena com o Ministério Público. Exatamente igual ao guilty plea americano. Porém, mesmo tendo feito acordo de confessado, o processo penal chileno exige audiência de julgamento, exige análise das provas por parte do juiz, e mesmo a pessoa tendo confessado e acordado uma pena de 5, 6 anos de privação de liberdade, se o juiz não encontrar no arcabouço probatório provas do crime, ele absolve o indivíduo. Diferente do sistema americano, em que ele confessou, fez o acordo, é homologado, ele vai para o cárcere. Na cultura chilena, como na cultura argentina, na cultura brasileira, em que a verdade é um valor importante para nós, se essa verdade não estiver formalizada no conjunto probatório, o indivíduo não é encarcerado, ele é absolvido. Mesmo ele tendo feito acordo, ele tendo confessado, ele é absolvido. Então perceba como as culturas se conectam, né? Já na questão do crime violento, em todos esses países, os latino-americanos, a preocupação é em punir. E, evidentemente, o processo é garantista, o processo permite a defesa, porque estamos falando de castigo físico, estamos falando de pôr a pessoa dentro de um cárcere. Então, a gente quer colocar essa pessoa desde que ela seja efetivamente o responsável pelo crime. Tanto é que o pacote de crime aumentou para 40 anos a quantidade de pena para encarceramento. E a grande questão aí... O que Vossa Excelência, já interrompendo, achou sobre isso, esse particular? Eu entendo que, para nós, é o que nós aceitamos como correto. Eu aceito dessa forma. Inclusive, vou colocar uma posição minha aqui, olhando na Argentina, por exemplo, um crime de homicídio, um crime grave. Lá é prisão perpétua. E por que perpétua? Porque a gente não gosta das pessoas? Porque a gente não é humanista? Não. É porque eles sabem que aquela pessoa pode ser um risco para a sociedade
então ela vai ser monitorada o resto da vida dela. Ela cometeu algo violento, algo perigoso, e ela é monitorada o resto da vida. No Brasil, a sanção perpétua é constitucionalmente proibida, é cláusula pétrea, né? E para nós, o grande dilema, vou colocar um dilema aqui, de um homicida grave, que tenha cumprido lá os seus 30 anos, seus 40 anos que seja, e hoje com a longevidade o camarada sai fisicamente idôneo após uma sanção penal como essa, né? Uma pessoa em que se mapeie uma predisposição à violência, que vai ser solta, né? Como sair desse dilema? O Supremo Tribunal Federal julgou algo similar. Um indivíduo insano mental, que praticou violência, que praticou homicídio, estava sofrendo uma medida de segurança, que não tem prazo na nossa lei, poderia ficar sendo tratado o resto da vida, né? O Supremo entendeu que tem prazo sim, é uma figura de natureza jurídica similar a uma sanção penal, e já tinha dado os 30 anos. E agora, vai ser posto em liberdade? Né? E aí foi meio que salomônico a decisão. Vai ser posto em liberdade sim, mas o Ministério Público vai dizer se cabe aí uma internação civil ou não para tratamento do doente mental. E se posicionaram que a necessidade de tratamento de internação em razão da doença mental do indivíduo, ele ficou internado civilmente, né? Então, como sair dessa do indivíduo que tem essa predisposição violenta e de outro lado, a garantia de vida daquele indivíduo, o reconhecimento da humanidade dele, a dignidade dele, né? Países como a Argentina, a própria Itália, enfim, tem a prisão perpétua, e o Brasil tem essa limitação para tratar disso. Então, eu enxergo dessa forma. O crime violento é uma coisa, a sociedade precisa ser protegida, precisamos ter saídas sem ferir a dignidade das pessoas. De outro lado, os crimes menores têm que ter um tratamento diversificado, diferenciado. Estamos falando de uma política criminal extremamente complexa aqui, com várias saídas alternativas, que já estão se avizinhando, né? Não vai parar por aí, isso a pesquisa mostrou, não vai parar por aí. A primeira onda foi em 95, com a transação penal, e foi uma revolução. Tem críticas até hoje. Cangerana, mas o camarada faz lá o termo circunstanciado mal feito, não junta provas, e mesmo assim a pessoa aceita a transação penal só para não ter que pagar advogado, para não ter processo, né? Sim, é um efeito. Agora a ANP, que exige a confissão, mas eu não cometi lá o estelionato, mas se eu confessar eu vou ficar livre, né? Eis outro dilema, né? Enfim, vou contar uma história aqui de um indivíduo que cometeu um desacato numa penhora na vizinha do indivíduo. A vizinha estava sendo penhorada por um oficial de justiça, ele foi lá, não sei se indevidamente ou devidamente, ver o que está acontecendo, teve uma discussão com o oficial de justiça e foi feito o termo circunstanciado de desacato. Foi até a delegacia, etc. Né? Foi para a primeira audiência e foi avisado que ele poderia fazer uma transação penal. Ia lá no fim de semana assinar lá um livro, enfim, uma coisa muito simples, inclusive. E a pessoa falou, não, eu não quero, porque eu não ofendi a oficial de justiça. Ela me ofendeu, eu quero provar isso, mas eu não a ofendi. Eis a questão. Né? Até o final, o Dr. Saulo participou desse processo aí. Esse indivíduo acabou sofrendo um infarte, não pôde participar da defesa dele no processo, porque ele queria se defender, queria provar que ele não ofendeu, né? Houve até uma condenação sem a presença dele, que depois foi anulada pelo TJ São Paulo, porém não havia mais tempo hábil para se seguir com o processo de desacato e eventualmente chegar à verdade se houve ou não essa ofensa. Então eis o dilema da transação penal. Né? A pessoa pode querer o processo, e isso é possível sim, só que o processo tem um ônus, às vezes é impossível se provar a verdade em razão do tempo, em razão do ônus que carrega um processo, né? Assim como o acordo de não persecução penal. Então a gente enxerga essa evolução, a simplificação dos procedimentos para crimes menores, o acordo vítima-ofensor, que é algo muito mais complexo, o acordo do Ministério Público-Ofensor, que é algo que está acontecendo, a mecanização desse acordo, às vezes sem olhar se tinha prova ou não, às vezes confessando porque é mais fácil,
confessando até o que não fez, porque também vai ficar livre. Enfim, isso é feito, isso foi visto, isso foi observado, mas essa diversificação é uma tendência. Nós vemos que, pela nossa justiça, pelos juizados especiais criminais, pela 9.099 de 95, então ela traz a composição civil, ela traz a transação penal para crimes que tenham a pena máxima até 2 anos, com aquela revisão em 2006, e tem para o sursi processual do artigo 89 a possibilidade de aplicação para aqueles crimes que tenham a pena mínima, dessa vez diferente, até 1 ano. Esses prazos deveriam, pela posição, pela visão, pela experiência, por tudo aquilo que seu trabalho se aprofundou em termos de justiça restaurativa, ser ampliado? Pois é, nós temos que começar a olhar também que tipo de pena a gente atribui aos crimes, né? Eu lembro de uma época em que portar uma arma era mais grave do que roubar com essa arma, né? E alguns lugares falavam, se você estiver com uma arma proibida na cinta, né? Uma arma de munição raspada, e for ser preso, saque ela e tente roubar alguém, que a pena seria menor. Hoje já foi ajustado isso. Então, a sanção penal tem que ser vista. Qual é a pena que vai se atribuir a cada crime, né? E em resposta a isso, surgiu o acordo de não persecução penal. Num pacote anticrime, perceba, um pacote anticrime cujo marketing é punir, castigar, trancar, né? Vem um acordo de não persecução penal para crimes médios, vamos dizer assim, por exemplo, estelionato, né? Então, quando a gente fala de estelionato, que é um crime patrimonial, né? Ninguém está falando de que a pessoa não vai ter que indenizar a vítima, que não vai sofrer uma ação civil ex delito, que não vai ter toda a sua responsabilidade sobre a questão indenizatória patrimonial. Estamos falando de castigo. Menos castigo. Não vai ser castigado, vai fazer um acordo, não vai ter o processo penal, acordo de não processo, né? Com o ônus, na nossa cultura, um ônus muito pesado para nós, né? Para a nossa cultura inquisitorial, de confessar o crime. Eu vou confessar o crime, um ônus importante que é indenizar a vítima, né? E não vou sofrer o processo. E processo, a gente mapeou no trabalho, processo é castigo também. Mesmo, eu sou inocente, mas se eu for processado, por ser processado, além da mídia em cima disso, eu já estou previamente castigado, né? O Cangerana foi inocentado, mas ele foi processado. Ser processado é ser punido moralmente, ser punido na mídia. Então, o processo já é um castigo. Isso explica, inclusive, a adesão a esse acordo de muitas pessoas que talvez nem tenham cometido, ou que não tenham prova contra elas, mas elas aceitam, porque elas não querem ser processadas. Sabem do ônus social, do ônus moral, do ônus da imagem que isso pode causar, e inclusive hoje com o acirramento do compartilhamento de informações pela internet, pelas redes sociais, né? O impacto que tem um processo, a pós-verdade aí, eu crio toda uma verdade em cima desse processo, compartilho com milhares, milhões de pessoas do mundo todo, e aquilo é um castigo talvez até maior do que ficar preso, do que ficar segregado numa sala, numa cela. A justiça restaurativa, ela acelera a pacificação social ou ela é um dos seus mitigadores? Ela tem um papel central, ela teria um papel acessório, ela poderia ter um papel de centralidade, ou isso depende de uma cultura social? Eu enxergo ela de difícil aplicação, mas ela absolutamente... No Brasil. No Brasil. Ela absolutamente busca a pacificação. Uma justiça restaurativa bem feita, bem aplicada, com várias sessões, ela vai trazer uma cura para um relacionamento imperfeito, né? Pressupondo o diálogo. Pressupondo uma maturidade daquelas pessoas através desse processo de relacionamento num ciclo restaurativo, enfim, né?
ela aplicada na execução penal, onde foi visto em Portugal, dentre outras, né? Aplicada a justiça restaurativa na execução penal, ou seja, o preso que já cometeu, que já está sendo punido, já está encarcerado, ele participar de um ciclo restaurativo é uma forma de reeducar esse indivíduo, de restaurar esse indivíduo para a sociedade, e isso, como foi olhado, foi extremamente benéfico. E aí você não tem mais aquela preocupação de ter um processo penal no seu calcanhar, que você pode ser punido, por isso você participa da restauração, do processo restaurativo, para evitar um processo penal. Não, você já foi condenado, você está cumprindo pena, e agora você está participando da sessão restaurativa para ter uma cura efetiva daquela sua imperfeição, e quando você concluir isso, que você retorne para a sociedade de uma forma melhor. Mas, repito, justiça restaurativa é algo difícil de implementar. Vou fazer a distinção no Canadá, porque essa justiça restaurativa do Canadá ela tem raiz no povo autóctone, no povo nativo, não só do Canadá, como dos Estados Unidos e alguns locais. Então, para eles é mais natural agir dessa forma. Só que estamos falando de culturas diferentes. Quando o europeu chegou lá, ele trouxe uma forma de ser social diferente. Tem um exemplo emblemático que é colocado no trabalho de uma autóctone que matou o marido que a tratava mal, que a humilhava e que a traía. Ela foi condenada por uma pena baixa dentro da justiça canadense, justiça tradicional, considerando uma série de atenuantes. Porém, depois entendeu-se que não, que deveria participar de um processo restaurativo e que aquela reação dela, na visão nativa, foi legítima. Então, perceba a diferença de visão de mundo, de sociedade, em que você, respeitando a cultura autóctone, e lá no Canadá, esse processo é emblemático, porque se eu vivo num agrupamento nativo, eu tenho minhas normas lá, mas se eu vou para a cidade, ainda que eu seja um nativo, eu passo a figurar dentro daquela sociedade, né? De forma atenuada. Entendeu-se que essa nativa, morando na cidade, sendo aculturada, ainda assim deveria ser respeitado esse direito de ser reconhecida a cultura dela, até para julgamento e para punição ou não punição do que ela praticou. Algo que a gente fala aqui muito do indígena, que é inimputável. E aí o indígena vai lá e comete um homicídio, e a gente fala, puxa, mas o camarada praticou. Então há que se analisar de onde vem essa pessoa. Lembra que a gente tinha aqui pessoas indígenas que, inclusive, praticavam a autofagia, que era um negócio cultural. Inclusive, só matavam e comiam pessoas que eles entendiam valorosas para tentar obter as virtudes daquela pessoa, né? E é uma cultura diferente da europeia, que para o europeu isso é um crime hediondo, para nós hoje homicídio é hediondo, né? Não estou falando de perdoar quem cometeu homicídio, nada disso. Apenas de analisar dessa forma. O indígena aculturado, evidentemente, ele tem toda aquela formatação social para entender a sua responsabilidade. O nosso processo penal, ele pressupõe esse senso que as pessoas têm de escolha. Se eu entender que existe um determinismo absoluto nas escolhas das pessoas, eu tenho que jogar fora o processo penal, né? Por outro lado, se eu entender que a pessoa absolutamente tem a sua escolha absolutamente preservada, ela pode escolher sem nenhuma influência nem do meio ambiente, nem da biologia, nem de nenhum outro fator, eu também estou radicalizando. Eu tenho que entender que a pessoa tem a livre escolha, mas tem fatores que influenciam, atenuam ou agravam aquela livre escolha, né? Se não, tem que jogar fora o processo penal ou passar a viver num mundo de lei do mais forte, ou lei pelo impulso
de um determinismo social, biológico, entre outros. O trabalho de Vossa Excelência, ele é marcante, ele é profundo. Teve uma passagem que Vossa Excelência cita Ferrajoli, em que ele citaria Platão, em que se diz que nós punimos, nós castigamos, nós criamos o sofrimento no condenado para que ele volte a ser bom. Ou seja, ele sofre para voltar a ser bom. E aí a natureza do castigo, que é um contrassenso, quer dizer, e aí existe uma máxima, até de um professor conhecido nosso, que ele utiliza muito, o professor Dr. Flávio Katinskas, ele diz assim, não se abre um cofre chutando as portas. Quer dizer, se você quer restaurar uma situação de pacificação social, de um status quo ante, em que a mediação, em que a restauração, em que o diálogo pressupõe caminhos válidos para isso, então nós temos que mudar o nosso modelo de castigar para curar. E, de alguma forma, que isso está inculcado na sociedade brasileira. Nós vemos isso em diferentes sistemas sociais, não somente no sistema processual penal tradicional. E nesses outros países, Vossa Excelência viu isso com mais pertinência do que no Brasil? Eu percebi, na verdade, o Chile é o país que mais encarcera proporcionalmente, né? Ah, é? Eu percebi na América Latina, esse encarceramento como castigo mesmo. E aí tem uma questão muito interessante, né? Se eu quero curar a pessoa que cometeu o crime, é porque eu amo ela, né? E, na verdade, não. Nós não gostamos do criminoso, né? Isso, do agressor, isso. do roubador, do latrocida, né? Nós nutrimos sobre ele, inclusive, uma abjeção completa, né? Como um policial que fui 37 anos, eu costumava falar nas aulas que dava na Polícia Militar, o policial não pode gostar do ladrão. Não quer dizer que ele vai maltratar o ladrão e vai aplicar a lei. Mas ele não pode gostar do ladrão, ele tem que gostar de aplicar a lei, né? E proteger as pessoas. Então, o que a gente enxerga aqui é a punição. A punição no Chile é proporcionalmente maior que no Brasil. O Brasil tem muito mais gente encarcerada, evidentemente. Acho que é o terceiro país que mais encarcera, atrás de China e Estados Unidos, né? Se não me falha a memória, um pouco mais de 600 mil encarcerados, talvez menos, enfim. O Chile proporcionalmente tem mais. E o que está acontecendo, e eu vi muito isso, tudo bem, mas vamos prender por qual crime? E se olhar hoje a população carcerária brasileira, praticamente 30%, 40% é tráfico de drogas, outros 30% é roubo, e o resto são todos os outros crimes. Então existe sim, a lei surtiu esses efeitos. A nossa política criminal foi para cima da guerra às drogas, e a nossa política criminal, ela combate o roubo, que é um crime abundante que deve ser, ou está sendo, combatido dessa forma, né? Isso indica a nossa propensão. Que tem causas sociais conhecidas. Tem causas sociais conhecidas. Evidentemente. O que se discute agora, fortemente, é a questão do tráfico. Porque o tráfico ele é muito plural. Eu tenho o tráfico do estudante de uma faculdade de renome que levou uma bolsa cheia de maconha para comemorar com os colegas, continua sendo tráfico, continua sendo equiparado a hediondo. E tem o tráfico do indivíduo que faz parte do tribunal do crime, que tem um fuzil a tiracolo, que tem lá toda a sua organização por trás, a sua rede de organização, que massifica esse comércio de drogas. E há que se analisar dessa forma. Não se pode simplificar esses 40% de traficantes encarcerados como sendo o mesmo estereótipo igual daquele traficante com seu fuzil a tiracolo. Não se pode massificar dessa forma. E indo mais longe até, muito mais grave que o tráfico de drogas é o tráfico de armas, em que o indivíduo recebe lá uma arma, um fuzil, que é uma arma de controle territorial, que alcança até de 5 quilômetros, né? Que é muito mais grave portar um fuzil do que vender droga, né? E usar um fuzil contra a sociedade, pior ainda. Então, isso tem que ser olhado
Esses 40%, talvez aí um percentual disso, sejam pessoas que não têm fuzil a tiracolo, diga-se de passagem. Isso pode ser visto. E isso não não vai impactar a sociedade tanto quanto as pessoas mais radicais alardeiam. O que impacta a sociedade é roubador, é latrocida, é traficante que usa fuzil, é traficante que causa todo esse impacto transtorna a vida das pessoas, né, usando essa arma de controle territorial. Não estou falando para não punir o traficante em geral, mas de olhar com a visão da polícia criminal para essa diferença. Há que se mapear essa diferença, né, daquele indivíduo que está dessa forma ou de outra. Dentro da justiça restaurativa, se parte de um pressuposto que o crime ele é definido como uma violação do relacionamento, com dano à vítima. E, então, dentro dessa visão de relacionamento, vítima e ofensor são partes do processo. Quer dizer, guardadas as dimensões interpessoais, evidentemente. E o dano causado, como está sendo bem colocado ao ofensor, é importante, evidentemente. Mas, na busca dessa solução, como fica o dano? Ele tem que ser reparado, primordialmente, ele pode ser colocado por conta do diálogo e de uma restauração dessa intersubjetividade negativa, mais possível, em detrimento daquilo que a lesão causou, então, nesse primeiro momento, é possível isso? Tem limites? Depende da criatividade? Como fica? Pois é, veja como é complexo reparar um dano, né? Porque ele não é só dano material. De repente eu roubei um carro, vou devolver o carro, mas e o trauma da arma apontada para a cabeça? E a sensação de impotência? E a humilhação? Como é que eu reparo isso? Como é que aquela pessoa enxerga esse agressor? Como não é simples estar num círculo restaurativo para tratar isso, né? Por outro lado, vamos retornar na civilização humana. Antes, olhando para a Europa, né, que é o nosso marco cultural aí, mas, enfim, estamos falando do mundo todo, né? Antes do Estado absoluto, as pessoas lá andando, vagando por burgos, por cidades, eventualmente por feudos, e como que era a justiça, né? O que interessava ao senhor feudal, ele julgava, ele exercia um poder. O que não interessava as pessoas que se compunham. Então, esse acordo vítima-ofensor é uma primeira forma de justiça, né? Sem olhar os clássicos, sem olhar os gregos, os romanos, que evidentemente é uma justiça muito mais complexa e mais rebuscada do que isso, mas esse acordo vítima-ofensor é algo que sempre aconteceu na sociedade. Esse processo penal inquisitório, ele veio na Europa continental para a afirmação dos estados absolutos, em que eu tiro o dano à pessoa, de uma pessoa contra outra, e passo para mim. Esse dano é contra o Estado. E agora eu vou te castigar na frente de todos, para mostrar o meu poder. Originando o sistema retributivo. Exatamente. Então é muito mais, também é funcional como afirmação de poder. Sim, sim. De certa forma, uma adesão das pessoas àquele poder, também por serem protegidas pelo poder. Então, se me roubarem, o poderoso vai castigar quem me roubou e eu vou me sentir, de certa forma, protegido, mas estou submetido ao poderoso, que pode criar figuras criminais lá. Aí tem um grande debate de como surge uma conduta como crime ou não, né? Enfim, mas ele pode criminalizar algo que eu faça que o incomode, né? E aí você é castigado do mesmo jeito. Então, esse castigo público do crime foi a primeira manifestação do processo penal na Europa continental para a reafirmação do poder do Estado absoluto. Depois aquilo foi sendo impactado por doutrinadores, pela ciência do direito, que sempre evoluiu, né? A ponto de aplicar essa sanção penal às escondidas, dentro do estabelecimento penal. Né? Já não é mais a afirmação do Estado absoluto, ele já está afirmado, já existe
toda uma outra forma das pessoas estarem dentro de uma sociedade do que mais pelo poder do soberano absoluto. Mas continua sendo um castigo que o Estado aplica sobre o indivíduo. E Foucault descreve isso. Perfeitamente. Né? Foucault fala da Perfeitamente. construção desse processo. Descrevendo em detalhes Isso. uma execução Demian, na né? Bélgica, Eu lembro. Isso. um suplício, né, de um parricida. Perceba, Isso. aí vem a questão do dano. O dano, na verdade, não é contra o Estado. O dano que um roubador pratica é contra a vítima. E a justiça restaurativa, que é antecessora a essa ideia, ela quer curar esse dano. Por quê? Essa pessoa pode viver conosco ou não. Vamos expulsá-la da sociedade? Se para ela continuar vivendo nesse ambiente social, há que se restaurar esse relacionamento. Porque vivemos em comunidade, né? Agora, estamos falando de uma comunidade menor, de um ambiente menos complexo, em que se chegava num acordo. Você roubou meu cavalo, você vai devolver. Você matou meu cavalo, você me vai dar um cavalo novo. Você pegou o produto da minha colheita, agora você vai restituir. Você praticou agressão, enfim, você vai resolver de alguma forma que seja possível continuarmos convivendo no mesmo espaço. Senão eu vou te mandar embora. E um mundo em que, se a pessoa é errante, teria dificuldade por aí de sobreviver até achar um novo grupo que aceitasse a própria marcação física, né? Que a pessoa é criminosa, é uma forma de soltá-la no mundo, fora daquela sociedade, e ela ser reconhecida como criminosa na outra e não ser aceita em lugar nenhum. E ter que sobreviver sozinha, né, na sociedade, fora da sociedade. Né? Então, a justiça restaurativa é uma composição de um relacionamento. Agora, em uma cidade como São Paulo, com 2 milhões de habitantes, é possível que aquele agressor não conviva mais com essa pessoa. Não estamos falando dessa impulso necessário de ter que conviver com essa pessoa. Numa cidade, numa sociedade como a nossa hoje, é possível você nunca mais ver aquela pessoa. Então não tem esse estímulo para a prática restaurativa nesse sentido. Por outro lado, essa prática restaurativa antiga, que renasceu lá nos americanos, lá com Iglas, né? Quando foi tentar tratar na década de 50. Da década de 50, do adolescente, né? E quando você era adolescente, você imagina um ser em desenvolvimento e está imaginando que ele pode ser educado dentro de uma sociedade, né? Ela renasceu com esses princípios da sua sociedade, em que é obrigado a conviver as pessoas juntos, mas de uma sociedade que isso não é premente. Então, eu preciso estimular essa pessoa a participar. E aí vem a questão que foi falada aqui do processo penal. Ele estimula. Por quê? Talvez eu não tenha processo se eu participar, talvez eu não seja castigado se eu participar, e isso vai me estimular a participar de um processo restaurativo. A partir daí, eu tenho que aderir a esse processo, e isso tem que permear a minha vontade. Por outro lado, quando eu falo de justiça restaurativa para o apenado, que já foi castigado, que já está dentro do cárcere, estamos falando da reeducação efetiva dele sem esse estímulo. Então, ele poderia ficar lá, poderia trabalhar para remir a sua pena, ele poderia aderir a uma organização criminosa, aderir a um grupo criminoso, enfim, ou participar de uma sessão como essa e tentar restaurar o seu convívio com a sociedade. Então, a justiça restaurativa, no nosso trabalho, foi vista como absolutamente um sistema muito interessante para a reeducação social do indivíduo dentro de uma sociedade com valores, né? Por outro lado, de difícil aplicação. De difícil aplicação, porque precisa ter pessoas habilitadas para tratar desse ciclo restaurativo. Para a escuta, que Vossa Excelência fala. Eu participei de um, e você tem lá um objeto em que você segura para poder ter a fala. Você não fala sem aquele objeto nas mãos, e quando você passa para outra pessoa, você tem que ficar calado e ouvir o que outra pessoa vai dizer. Então, isso é uma forma de forçar a que não tenha aquele vício de fala, de entrar na fala da outra.
e acabar engolindo, acabar vedando uma participação maior. Então, todos têm o mesmo direito de fala, o círculo indica que você está na mesma posição de todos. Enfim, é uma forma muito interessante. No Canadá, aconteceu um fenômeno importante nesse sentido, de alguns juízes utilizarem a justiça restaurativa dentro da instrução do processo. E de alguns policiais também, ao atender ocorrências, utilizarem processos restaurativos. Porque, e agora vou puxar para um lado interessante, o policial acaba mediando conflitos no dia a dia. Ele já faz isso. Sem a figura da justiça. Já faz isso. Muito. E conforme a habilidade desse policial... O policial militar. Muito, muito. Diga-se de passagem. Ele acaba mediando isso e resolvendo essa imperfeição em loco, no local. Faz muito, muito. E na delegacia também. Na delegacia também é possível essas pessoas chegarem lá belicosas, num conflito, e o delegado fazer uma mediação ali de algo que não é passível de um inquérito, de um flagrante, enfim. Isso também ocorre muito. Então, esse filtro que o policial faz não é maléfico. Evidentemente, ele tem seus limites dentro da lei. Não é prevaricação. Não é prevaricação. Não é prevaricação. No nosso sistema ainda temos a obrigatoriedade do processo, da investigação, porém, há situações em que não se vislumbra a priori um crime, mas sim um conflito que pode redundar num futuro crime, e você consegue resolver isso ou em loco, ou dentro de uma delegacia, tendo evidentemente habilidade para isso, sem essa necessidade de uma formalização, de aplicação de um sistema de castigo, de processo e castigo. Não estou falando, evidentemente, de prevaricação, muito menos de liberar um roubador, etc. E se percebe que, no fundo, os sistemas policiais, os sistemas de segurança pública estão buscando isso na medida que exigem e buscam pessoas cada vez mais qualificadas. É difícil hoje não visualizar nos componentes tanto das polícias militar e civil pessoas cada vez mais graduadas, cada vez mais educadas, dentro de um sistema cada vez mais aptas a esse trabalho de pacificação social. E vamos ser francos, o trabalho hoje do policial é mais um trabalho dissuasório e resolutivo do que propriamente combativo. Perfeito. É que a mídia explora muito mal isso, aquilo que repercute. Então ela pega uma parte de um todo e mostra e faz essa inversão de valores, mostrando que a realidade do policial não, ele tem que combater, ele tem que matar, ele tem que atirar. Quando a realidade de uma tropa, por exemplo, não é esta. O policial hoje é uma figura vital. Só no fato de uma ronda ostensiva, o quanto ele já previne a eclosão dos conflitos. Agora, uma pergunta para Vossa Excelência, sempre à vontade. O preso, o condenado, tem dignidade? Perfeito. Eu inclusive fazendo visitas em estabelecimentos prisionais com alunos, sim, né, a gente observa aí um sistema paulista em evolução, franca evolução, né, mas ainda com lotação acima do previsto, né? O presídio feminino hoje em São Paulo ele tem menos lotação, ele tem vagas, mas o masculino está superlotado. Né? E você vê uma busca por uma gestão para que isso, para que aquela pessoa que está lá tenha aí um acompanhamento para que ela possa trabalhar, para que ela possa estudar, para que ela possa fazer o seu culto. Né? Eu estive numa igreja evangélica dentro do presídio com os alunos, um culto foi muito bem feito lá dentro. Enfim, qual presídio, por gentileza? No presídio Zé Parada Neto, em Guarulhos, próximo ao Unip Tatuapé, inclusive, né? E pudemos ver lá um presídio modelo, muito bem cuidado, mas com lotação acima do previsto. Mesmo com essa lotação acima, um esforço grande da gestão para que o preso trabalhe, para que o preso estude, que celebre o seu culto,
enfim, que pratica a sua arte, música, enfim. Pudemos ver isso em loco, sabemos das dificuldades, sabemos das facções criminosas dentro dos presídios, enxergamos isso como uma questão muito importante. Enxergo também a justiça restaurativa como algo a ser aplicado dentro do sistema prisional, como uma saída importante, mas não simples. Estamos falando de 200 mil encarcerados em São Paulo, pouco mais de 700 mil no Brasil, né? Não é algo simples de se fazer. São Paulo prende o criminoso, protege a sociedade, mas o problema é muito maior, evidentemente, né? Eu queria aproveitar o gancho também para, olhando o quadro da política criminal, se afastando do processo penal e olhando o quadro como um todo, como o próprio Dr. Wagner citou aqui, enxerga a polícia. Tem uma figura lá que é a polícia militar, polícia civil, guarda civil, estão lá dentro desse quadro e estão cuidando de quem eventualmente pode vir a cometer crime ou pode estar cometendo crime, né? E resolvendo dentro da polícia criminal. E aí, vamos falar de algo recente no reconhecimento do nosso arcabouço científico, que são as ciências policiais. Hoje se entende que a atividade policial é premiada por uma ciência própria, uma ciência que tem um objeto. O objeto das ciências policiais são as ações que o policial comete no seu dia a dia para exercer o seu ofício. Tudo que o policial faz é objeto de estudo científico. Ele aborda alguém, vamos estudar isso. Ele conversa com alguém, vamos estudar isso. Ele estaciona a viatura em algum ponto específico, vamos estudar isso aí. A corporação tem tal tipo de arquitetura, vamos estudar. Isso tudo é objeto de um objeto genérico da ciência policial, são as ações policiais. O método dessa ciência é plural. Eu posso olhar sobre o aspecto da sociologia, sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto da administração e sobre o aspecto jurídico. E ainda sobre o aspecto jurídico, a ciência policial encontra o importante marco desse estudo, que são os direitos fundamentais. Tudo que eu vou olhar que o policial faz, eu preciso entender o seguinte: ele está fazendo aquilo para garantir direitos. E está fazendo aquilo respeitando direitos. Então ele tem limites naquela ação e tem finalidade naquela ação, que são os direitos. Direitos sociais, direitos individuais e também protegendo o interesse público. Então, essa ciência policial foi encontrada no nosso trabalho, evidentemente, até pela natureza da nossa carreira, mas ela tem que fazer parte desse quadro da polícia criminal, ela faz parte desse quadro, ela está dentro dessas práticas de mediação, ela está dentro da própria persecução penal, é a polícia que traz as provas do crime para que esse crime tenha o seu deslinde, tenha o seu processo. Essa prova tem que ser trazida de forma lícita. Essa é a grande questão da polícia moderna. A polícia precisa obter as provas de forma lícita e entregar para que o judiciário possa executar, o judiciário e o Ministério Público possa fazer a sua função institucional de acusação, de guardião da lei, e a justiça possa buscar a solução daquele processo, evidentemente emitindo a decisão judicial. Então, essa figura do policial, que nós tanto conhecemos, é uma figura que está dentro do trabalho que foi desenvolvido. Eu pude olhar a Polícia de Portugal, são 3 polícias lá, a Guarda Nacional, a Polícia de Segurança Pública. O português ele define pelo conceito, né? Então, a Guarda Nacional, que é uma polícia militar, e uma Polícia de Segurança Pública, que é uma polícia civil fardada, e uma polícia judiciária, que investiga crimes complexos. Uma polícia extremamente preparada para investigar crimes complexos, cuja pena é acima de 5 anos. E aí você vê a complexidade do crime pela pena, né? Crimes com pena de 5 anos para menos, você tem essas polícias fardadas atuando, a Guarda Nacional e a Polícia de Segurança Pública. O Manuel Valente é um policial da Polícia de Segurança Pública, está afastado para a advocacia, mas faz parte desse contexto da atuação policial, e essas polícias investigam e atuam dentro desses crimes menores, e é passível dentro desses crimes todo aquele arcabouço de mediação, dessas saídas alternativas do processo penal, que vão tirar todo esse estigma, toda essa questão da punição.
né? Você olha para o Chile, você tem lá os carabineiros do Chile, uma polícia militar que faz toda a sua atuação no território nacional, ela é uma polícia nacional. O Chile é pequeno, no tocante à população, inclusive, né? Você tem uma polícia nacional no Chile, fardada, mas tem uma polícia de investigação para os crimes de natureza, os crimes que você não tem autoria conhecida, né? Os crimes que você tem autoria conhecida, o carabineiro registra e encaminha para o Ministério Público. Os crimes que a autoria é desconhecida, o Ministério Público encaminha para a Polícia Judiciária investigar, né? E olhando para o Brasil, nós temos um sistema complexo, mas um sistema bastante interessante, uma polícia judiciária para investigação criminal, mas que tem forte intersecção com a polícia militar, que faz o patrulhamento, ambas se complementam. Essa complementariedade é muito importante, ser mapeada e ser entendida. Os gestores têm que compreender isso e tem que ser estimulada a integração. E não pode se olvidar da existência das guardas civis, que fazem parte desse ecossistema, né? E também são complementares. Então, nós não podemos esquecer de que esse sistema não é antagônico, que a gente vê muito, a própria imprensa brasileira às vezes enxerga esse antagonismo, né? Ou você tem alguma ideologia que vai buscar esse antagonismo, que na verdade não era para existir. Quando não, uma manipulação política, e não era para existir, porque essas polícias são complementares, essas polícias carecem de integração, precisam se integrar sempre, é um processo permanente. E em Portugal, Chile, Argentina e no Canadá, também tem suas mazelas, mas há que se ter essas integrações. O nosso sistema é complexo, mas, repito, é um sistema muito interessante. Um sistema cujo processo penal, desde os anos 40, é acusatório, com a presença do advogado na investigação. Estou falando de um momento em que na Europa e nos outros países da América Latina, eu tinha o juizado de instrução em que você não tinha o contraditório na produção de provas. E o Brasil já tinha isso no processo penal do Francisco Campos, que foi olhar lá no Vicente Hall, né? Mas que mudaram, não copiaram... O ministro da Justiça. Perfeitamente. Não copiaram o processo penal italiano inquisitório. Eles criaram um sistema único aqui, que tem que ser falado sobre isso. Copiaram o Código Penal. Copiaram o Código Penal, com certeza. Sim, mas... Né? Mas o Código de Processo Penal, embora tenha inspiração no Código italiano, ele tem a figura da produção de prova em contraditório, feita, notadamente a prova testemunhal, né? Feita com a presença do advogado do Ministério Público, na presença de um juiz. Então, o nosso sistema é muito complexo também, e não se precisa ter complexo de vira-lata, enxergar somente as imperfeições do nosso sistema. Vamos começar a olhar as perfeições, a complementaridade, a complexidade do nosso sistema policial, a complexidade do nosso processo penal e como ele evoluiu, como ele está hoje posicionado e como os demais países talvez se aproximaram da gente no processo penal. E Vossa Excelência abordou assim, mas entre tantas vezes com absoluta percussiência. O nosso policial militar, principalmente, o nosso policial civil, são mediadores natos. Quantos problemas eles resolvem no atendimento das ocorrências? E é isso que tem que ser validado, é isso também que tem que ser colocado dentro dessa ideia já de justiça restaurativa, dando poder a esses policiais de registrar o fato e de resolvê-los. E hoje nós temos total condição de prepará-los para isso. Vossa Excelência apontou muito bem aqui, identificando na abordagem, identificando no trabalho dessa abordagem entre as pessoas e como isso seria excelente para a sociedade. Quer dizer, não precisaríamos criar novas estruturas, não precisaríamos gerar novos ônus para o poder público, para o erário. Fora as guardas municipais, são sensacionais. Olha o quanto elas colaboram para esse processo de paz social. Mas, Excelência, para as suas considerações finais, para aquilo que a sua pesquisa tão bem desenvolvida, tão brilhantemente desenvolvida, apontou e para o que mais Vossa Excelência quiser. Por gentileza. Perfeito. A gente conclui
esse bate-papo bastante profícuo, essa manhã bastante agradável que tivemos aqui, enxergando o seguinte: o sistema é vivo e está em constante evolução, em constante transformação. Vou usar a palavra evolução, em constante transformação. Então, esse trabalho ele é permanente. Teve um marco, evidentemente, ele teve um marco temporal em que ele foi encerrado para as conclusões e para, evidentemente, a análise da banca da tese, mas não quer dizer que ele terminou aí, ele continua permanente, ele tem que ser estimulado, a gente continua olhando, pesquisando, evoluindo a nossa observação sobre o sistema. Destaco aqui que o que a gente observou no Brasil não nos deixa abaixo de nenhum sistema. A nossa cultura é muito sofisticada, a nossa justiça reafirma aqui a minha... Eu sempre olho o copo meio cheio, mas eu enxergo, olhando tudo que a gente viu, eu enxergo o sistema brasileiro um sistema muito evoluído. E acredito que ele segue as tendências, lógico, como todos os países têm seguido, mas ele tem um DNA próprio. E, nesse sentido, eu enxergo com otimismo a nossa evolução social, nosso direito penal e processo penal. Reafirmo aqui o meu otimismo em relação ao Brasil como um todo e ao nosso sistema de política criminal. Acredito também na evolução das ciências policiais. O pontapé inicial foi dado, ela é reconhecida hoje como ciência. Agora falta os cientistas aparecerem aí com as suas publicações, com as suas considerações, com as suas pesquisas, e isso vai engrandecer demais aí o nosso país. Então, muito obrigado, Wagner. Amanhã foi muito agradável. Vamos fazer mais vezes aí. Estou muito contente mesmo de ter participado e que a gente possa continuar aí os nossos debates sobre variados temas, muita coisa que a gente vê por aí. Muito obrigado. Eu só deixo claro para os nossos telespectadores que todas as minhas intervenções foram exclusivamente baseadas no trabalho de Vossa Excelência. Então, nada além disso. Então, olha a complexidade do trabalho, olha a riqueza do trabalho, a visão de política criminal, a visão do processo penal, as relações com a justiça restaurativa, essa justiça restaurativa em estudos comparados com os sistemas do Chile, do Portugal, do Canadá, da Argentina e do Brasil. Uma pesquisa fantástica e estamos esperando, essa obra já deve estar no prelo. Eu já estou soltando uma informação Vai sair, aqui. Com certeza. E aí vamos fazer uma homenagem a esse intelectual brilhante, a esse profissional, que aqui eu faço um recorte, que conhece tanto a teoria profundamente quanto a prática. E são essas pessoas que o sistema precisa ouvir. Essa é a grande verdade. E não pessoas que têm uma visão parcial ou incompleta ou imatura do sistema social, do sistema policial, que muitas vezes causam mais males do que bens. Enfim, isso é uma coisa ainda do Brasil. Mas muito obrigado e, olha, eu agradeço a Vossa Excelência, sempre um convidado, sempre um amigo, sempre um irmão, e muito obrigado a você, telespectador, que nos apoia, que nos assiste, e que deixa aí, se for do seu agrado, o seu like, a sua visão de mundo em relação a tudo que foi exposto. Muito obrigado.